Para essa aula de exercícios, você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha sulfite, pode ser o papel que você tiver aí. Esse aqui que eu tô usando é um papel Canson, ele é um pouquinho mais encorpado, né, mais firminho. Mas pode ser qualquer papel, até um papel cartão, uma cartolina, um pedaço de papelão ou um MDF que você tem aí que você possa usar para treinar. Se você é iniciante na técnica do pontilhismo, esse exercício vai te ajudar bastante para você conhecer melhor os seus materiais, para você ter uma maior intimidade com os boleadores, né? Principalmente se é a primeira vez que você está pontilhando, e também para que você se sinta mais segura ou seguro na hora de criar as suas mandalas. Então, sempre que você tiver alguma ideia de algum padrão, alguma coisa que você queira criar para suas mandalas, é sempre legal você testar no papel antes, para depois partir para a peça de fato, né? Para o MDF. Que eu vou precisar também da minha régua, de novo. E eu vou usar uma canetinha preta, para que ela se destaque aqui no fundo branco e para que vocês consigam enxergar bem no vídeo, tá? Aqui eu vou fazer nada mais, nada menos do que a largura da própria régua. Eu vou colocar a régua bem aqui, rente à folha, e vou traçar um risquinho aqui, ó. E aí você pode fazer quantos riscos você quiser. Esses riscos, né, esses traços, eles vão servir como se fossem as nossas linhas guias na mandala, para que você tenha os limites, né, até onde você pode ir, para que você consiga trabalhar de uma forma mais organizada, tá? Então eu vou fazer assim, tá? E você pode fazer a folha inteira para você treinar quantas vezes você quiser. E depois a gente pode criar mais algumas linhas aqui na vertical, e você já vai entender por que essas linhas são legais aqui, pra gente treinar o movimento da pétala, que vai estar presente ali na nossa mandala também. Então aqui basicamente nós vamos fazer 3 exercícios, que são os 3 padrões que vão estar na nossa mandala, certo? E você pode criar a sua folha de uma forma bem livre, tá? Ou pode seguir aqui o modelinho que eu tô passando também. Aqui em cima eu vou fazer uma linha um pouquinho mais fininha, pra gente treinar também, trabalhar entre 2 linhas, porque na nossa mandala a gente vai ter marcações assim, tá? Então eu só fiz uma linha aqui um pouco mais fina. E aqui o que eu sugiro pra você nesse exercício, né? Coloca um pouquinho da sua tinta aí no godê. Eu peguei o azul seco, né? Que é um azul marinho, pra destacar aqui também na folha, tá? Aqui a gente vai primeiro testar, né? Eu sugiro que você teste todas as ponteiras dos boleadores que você tem, para que você conheça o tamanho dessas ponteiras, tá? Essas aqui, que são mais arredondadas, elas são de metal, a gente consegue trabalhar de que forma? Eu vou mostrar com um boleador, tá? E você pode treinar com todos, para você ver a diferença do tamanho dos pontos que eles fazem. Aqui, ó, eu dou uma mergulhadinha aqui no boleador, dou uma carregada, tá? Não precisa ir até lá no fundo, porque a parte que vai entrar em contato com o papel ou com o MDF é a ponta aqui. Então, é essa tinta que vai ser transferida para a superfície onde você estiver trabalhando. Tá? Vou aproximar aqui. Aqui a gente pode trabalhar de que forma? Em pontinhos contínuos, ó. Tá? Sempre que eu for fazer um pontinho, eu vou carregar meu boleador para que eles mantenham mais ou menos, né, o mesmo tamanho, o mesmo volume, para que não fique um muito grande, um muito pequenininho. E aí você pode treinar pontilhando aqui na linha, tá? Ou você pode trabalhar de que forma? De uma forma a descarregar a tinta na superfície. Dessa forma, os pontinhos eles vão ficar naturalmente decrescentes. Assim, ó. Com uma carregada só de tinta, eu vou descarregar aqui, fazendo pontinhos, ó. Então, eles vão ficando menores à medida que a tinta vai acabando no boleador, tá? Esse movimento é legal também, você pode trabalhar dessas 2 formas. E aí, você então vai treinar, né, todas as suas pontinhas, ó. Esse aqui é o outro lado do meu boleador, olha só como ele é menorzinho já, né, o tamanho. E você pode se atentar ao fato de você colocar o boleador reto, para carimbar aqui na superfície, tá?
ou então, às vezes a gente acaba trabalhando com ele assim em ângulo, como se fosse um lápis mesmo, tá? Você pode fazer dessas duas formas, né? Veja qual fica mais confortável pra você, tá bom? Teste então todas as ponteiras que você tem pra você perceber a diferença. E agora eu vou fazer alguns pontinhos com o boleador de acrílico, aqui o bastão, pra você ver a diferença, né? Esse aqui, a gente consegue fazer esse efeito menorzinho. Esse, por ele não ter a ponteira de metal, ele vai funcionar como um carimbo. Ele faz pontos redondos, perfeitos, sem muito esforço. Então, eu vou colocar um aqui. Ó, fica bem certinho, tá? Só que ele já não serve bem pra gente fazer a linha decrescente, tá? Eu vou mostrar por quê, ó. Aqui eu fiz carregando a tinta, né, pra manter um padrão do tamanho deles. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, pontos grandes e pontos pequenos. Você pode ir preenchendo depois aqui os intervalos entre eles, para trazendo, né, mais informação para sua mandala, mais detalhes. Aí você pode deixar a sua criatividade te guiar. Essa é uma boa opção também, tá? Lembrando que a gente também pode fazer sobreposição de pontos. O importante é sempre que a tinta do ponto que está embaixo, né, a base, esteja completamente seca antes da gente vir com uma outra tinta aqui em cima, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui, como se ele fosse nesse movimento decrescente, para você ver como ele não fica legal, ó. Com uma dose só de tinta aqui, eu vou começar a descarregar, e aí ele vai ficando falhado, ó, tá? Então não fica legal. Mas esses boleadores são ótimos, pra fazer linhas contínuas, tá? Aí tem vários tamanhos também, tem esse daqui que já é bem menorzinho, ó. Vou fazer aqui alguns pra gente ter uma ideia também, tá? Ficam bem certinhos, bem redondinhos, sem muito esforço. Existe um outro tipo de boleador também, que eu vou mostrar aqui. Que são esses boleadores de biscuit, que ele tem duas ponteiras também bem esféricas. Eu não uso mais, eu tenho esses boleadores, mas eu já nem uso, tanto que eu não mostrei ele na parte ali dos materiais. Mas caso você tenha esse aqui, você vai ter duas opções também. Você pode carregar o seu boleador e descarregar ele bem retinho assim no papel, ó, tá? Criando uma bolinha. Ou então, se você quiser que ele fique um pouquinho maior, você pode colocar no papel e dar uma reboladinha aqui com ele, tá? Uma modelada no ponto. Ó, com a mesma ponteira, você consegue fazer tamanhos diferentes de ponto. Então, vai do que você prefere, tá bom? E aí, com as ponteiras maiores também, a mesma coisa. Então, se você tiver esse tipo de boleador, você pode trabalhar dessas duas formas. E esse aqui, ele permite também a gente fazer aquela fileirinha decrescente, ó. Se a gente vier aqui descarregando, os pontinhos vão ficando menores, tá? Então, é legal também. Mas eu acabo usando os outros dois kits que eu mostrei na aula de materiais. Aqui nessa linha mais fininha que eu fiz por quê? Pra gente trabalhar entre duas linhas. Então, quando você quer manter, né, uma fileirinha assim de pontos bem retinhas, para que um não fique mais para cima e outro mais para baixo, eles ficam mais harmônicos, a gente pode sempre trabalhar assim entre duas linhas. Assim a gente tem um parâmetro de onde a gente pode ir na parte de baixo e até onde a gente pode ir na parte de cima, tá? E esse treinamento, por mais simples que ele seja, ele vai ser bom também para você já ir trabalhando a sua coordenação motora, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar, eu tô usando meu bastão de acrílico, tá? Eu vou colocar aqui entre as duas linhas e eu vou seguindo com bastante calma, com a mão bem levinha. Aí você vai trabalhando o espaçamento entre os pontos, que no começo é normal a gente ter um pouquinho mais de dificuldade, ficar um pouquinho mais espaçado. Com o tempo a gente vai conseguindo dosar muito melhor isso, porque a nossa coordenação motora também vai se desenvolvendo com essa técnica, tá? Ó, então aqui eu fiz essa fileirinha de pontos.
E aí você pode treinar o quanto você quiser, que eu tô dando apenas uma pequena demonstração do que você pode fazer aí na sua folha de exercícios, tá? Então aqui nós temos os pontinhos contínuos e agora nós vamos treinar a pétala, que é um ornamento muito versátil nas mandalas em pontilhismo. Você vai conseguir usar em muitas criações, né? E principalmente nessa que nós vamos criar juntos. Que eu vou aproximar. Eu vou usar então aqui essa parte da minha folha. Eu vou usar essa linha guia, como se fosse a linha guia da mandala. E eu vou começar criando a minha pétala aqui, né, no meio, com o miolo. O primeiro passo é criarmos o miolo. Para isso, eu gosto muito de usar o boleador de acrílico. Então, eu vou centralizar o máximo que eu puder, ou seja, quando eu for colocar o meu ponto, eu vou ver se ele tá bem aqui no meio da linha, tá? Se ele não tá nem muito pra cá e nem muito pra lá. Ó, fiz aqui o meu pontinho central, que é o miolo da minha pétala. Eu vou começar a fazer, então, as camadas dessa pétala com um boleador menorzinho, mais fininho, para que fique mais delicado, tá? Eu prefiro trabalhar com a folha de ponta cabeça. Aí você pode ver se você prefere fazer de ponta cabeça ou não, tá? Aqui, para começar, o primeiro pontinho, ele vai fazer toda a diferença. Se você fizer ele muito colado na bolinha, a sua pétala ela não vai ficar com aquele biquinho que uma pétala tem que ter, ela vai ficar redonda, tá? Então, se atente a isso. O primeiro pontinho a gente vai dar um espaço. Não precisa ser muito grande, mas ele não vai ficar colado na bolinha, percebe? Tem um espacinho aqui. Por quê? Porque os outros dois pontinhos seguintes, eu vou fazer aqui embaixo, no movimento de V, como se fosse um chapéuzinho em cima dessa bolinha, tá? Então, eu vou colocar aqui na diagonal, um pouquinho pra baixo. 1 e 2, certo? Temos aqui um chapéuzinho. Agora, com mais uma gotinha só de tinta, eu vou contornar todo esse lado aqui do meu miolo. Eu venho descarregando para ele ficar bem delicadinho. E eu vou contornando o máximo que eu conseguir o miolo, tá? Para ele fazer essa curva, ficar com um movimento bem orgânico. E do outro lado a mesma coisa, eu vou pegar mais uma gotinha de tinta com o boleador e vou vir descarregando com calma, com a mão bem levinha, certo? Ó que gracinha. Assim a gente consegue ver que ele já tem uma pontinha, né? Um biquinho aqui, por mais leve que seja. E as pétalas, você pode criar quantas camadas você quiser. Tá? Então agora, para fazer a segunda camada, eu peguei a outra ponteira do meu boleador, que é levemente maior. E agora eu vou só seguir esse formato que eu já criei aqui. Vou colocar o primeiro, aí já não precisa ser tomar tanto espaço, tá? Porque a gente vai só acompanhar aqui o formato que a gente já criou. Vou vir contornando com mais um pontinho de tinta, descarregando, pra ficar bem delicado. Do outro lado a mesma coisa, com mais uma gotinha de tinta. E aí eu vou fazer uma terceira camada com o mesmo boleador, com a mesma ponta, só que eu vou fazer agora um pontinho mais carregadinho, pra ir dando uma realçada aqui no formato da minha pétala, e eu continuo fazendo as laterais com uma gotinha só de tinta, descarregando para que as pontinhas fiquem bem delicadas, tá? Percebe que o boleador ele tá inclinado, né? Eu tô usando ele como se ele fosse um lápis mesmo, ele não tá reto assim, né, em cima. Algumas pessoas acabam tendo uma dificuldade de fazer o pontinho descer até lá embaixo. Se isso acontecer, você pode... se a sua tinta acabar antes, né, pra não ficar grosseiro o finalzinho da sua pétala, porque se você carregar o seu boleador no meio desse processo e continuar descarregando, ele vai ficar bem grosseiro embaixo. Aí você pode finalizar com um palitinho de dente, tá? Parar de onde a tinta parou, você molha o palitinho e continua de uma forma bem delicada, ok? Vou pegar aqui então agora uma outra ponta, ó, que é um pouquinho maior, e vou fazer mais uma camada pra deixar essa pétala mais volumosa. Com mais uma gotinha de tinta, eu venho descarregando.
E aqui, esse processo é interessante também você treinar quantas vezes você achar necessário até que as suas pétalas estejam do seu agrado, tá? Lembrando que a evolução nessa prática, ela vem com constância, com treinos. Então, se no primeiro momento não ficar como você tinha imaginado, não tem problema, não se apegue à perfeição. O importante é você treinar, que com o tempo, com certeza, você vai evoluir, tá? Vou fazer mais uma camada só e aí minha pétala vai estar prontinha. Lembrando que essa pétala, ela poderia ser menor se eu tivesse parado antes. Ela pode ficar ainda maior se eu continuar pontilhando. Então, é realmente um adorno bem versátil, porque é você que vai decidir como que a sua pétala vai ser. Se ela vai ser grande, mais volumosa ou menorzinha. Bem bacana, tá? Então, aqui, ó, vou virar minha folha. Ó, como ela ficou bem bonita e como dá um efeito bem legal, né? Os pontinhos, quando eles ficam menores, a gente consegue enxergar mais o fundo, isso traz mais profundidade pra mandala também. E esse efeito fica, né, ainda mais interessante, traz mais informação ali pra nossa mandala. Bom, agora nós vamos partir pro nosso terceiro e último exercício aqui na folha, né? Então aqui nós temos os pontinhos, as pétalas que você pode treinar várias vezes, tá? Eu sugiro, inclusive, que você treine bastante, faça várias pétalas. Pode treinar no formato mais redondinho também, se você não quiser fazer com esse intervalinho, você pode colar o pontinho no miolo e fazer aqui as camadas dele bem redondinhas para você ver a diferença, tá? Mas a ideia, o que a gente vai usar na mandala vai ser esse aqui, a pétala. E agora nós vamos fazer alguns puxadinhos. O puxadinho, nós podemos fazer assim, basicamente, principalmente, né, de duas formas, tá? Eu vou pegar aqui uma outra tinta que esteja mais fluida. Para esse tipo de adorno, é legal que você esteja com uma tinta bem fluida. Se a sua tinta estiver mais grossa, ela já não vai ficar muito... Vai ser um pouquinho mais complicado de você fazer, tá? Como que a gente pode fazer o puxadinho? A primeira forma é carregando o seu boleador, tá? Você pode dar uma carregadinha maior, assim, mais generosa. Deixa eu aproximar. De que forma que a gente pode fazer? A primeira forma seria depositar a tinta aqui na superfície, ó, com o boleador inclinado, tá? E puxar, simplesmente arrastar, ó, a tinta. Tá? Como se você estivesse fazendo um traço com um lápis, por exemplo. E você pode treinar depois fazer do lado inverso, colocar a tinta lá e puxar ele na sua direção, tá bom? Com o boleador inclinado e com a tinta numa textura, né, boa, assim, quando ela tá bem molinha, ele naturalmente forma esse formatinho de gota, tá? Então o segredo é que o seu boleador esteja inclinado, tá bom? E aí você pode treinar bastante também esse movimento de vai e vem, né, de fazer pra cima e pra baixo, e ele pode ter os tamanhos que você quiser. Aqui os meus estão ficando bem longos, mas ele pode ser mais curtinho, enfim, depende do boleador que você estiver usando, né? Eu tô usando essa ponta aqui, que é uma ponta média. Qual seria a outra forma de fazer o puxadinho? Vou dar um exemplo agora aqui em cima. Vou pegar esse boleador aqui que é um pouco maior, aquele de metal. Vou fazer aqui um ponto, como se eu fosse fazer um miolo. E aí, com uma pontinha mais fininho, até um palitinho de dente, né, um boleador mais fininho, eu vou modelar, ó. Aí eu vou fazer aqui a mão livre, vou fazer um biquinho pra ele e depois eu venho acertando aqui as laterais. A outra forma acaba sendo um pouquinho mais simples, mas esse aqui também é super possível de fazer. E aí você vai controlando, ele fica um pouco mais volumoso, né, mais preenchido, tá? Então são dois tipos de puxadinho que ficam bem legais. E se você sentir muita dificuldade na hora de fazer os puxadinhos da mandala, você pode trocar eles por pontinhos decrescentes. Então eu vou fazer o primeiro aqui, para ele vir ficando menorzinho, tá? Ele vai dar esse efeito também da base maior e do topo menor, tá? A gente pode fazer dessa forma também até você se sentir mais seguro para fazer os puxadinhos, tá bom? Também é um efeito
bem bacana. Então, pega esses exercícios que eu passei, treina bastante, porque agora sim nós vamos começar a nossa mandala.